Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Nebton e eu estou aqui para compartilhar com você da nossa leitura diária. O título da leitura de hoje diz assim: a igreja primitiva reunida nas casas dos irmãos. Estamos trabalhando aí a lição de número 9, falando aí sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Lembrando aí que os desigrejados, segundo o autor da nossa lição, que traz aqui na nossa introdução, que nas últimas décadas os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igrejas, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Segundo os dados do IBGE, feito aí no ano de 2010, foi descobertos também os desigrejados. Assim como existem os cristãos católicos que professam ser católicos não praticantes, que a gente muito ouve falar, né? Uma pessoa quando afirma assim: eu sou católico, mas não sou praticante. Também descobriu a equipe de pessoas aí que dizem assim: eu sou evangélico, mas não praticantes, porque eles não concordam, né, muito bem com a igreja como uma instituição, como um organismo ou uma organização, como tendo ali um CNPJ e uma pessoa liderando sobre este sistema. Lembrando que a igreja, ela tanto é um organismo como também uma organização. Como organismo, ela tem ali todos os seus membros que crescem no corpo de Cristo espiritualmente, cada um fazendo o seu trabalho e a sua função. Como organização, ela tem também o seu pastor, ela tem ali o corpo de obreiros, tem os presbíteros, tem os diáconos. Então, os desigrejados, eles se encontram exatamente dentro de um grupo de pessoas que não fazem parte de um sistema, de um organismo ou de uma organização. Então eles dizem assim: eu não preciso de ninguém para me dizer que o céu está ali. Eu não preciso de ninguém para fazer esse intermédio entre eu e Deus, porque o véu já foi rasgado. Então, no momento que Cristo rasgou o véu, me deu livre acesso a estar na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Então isso é importante, essa lição ela é muito importante para a gente focar neste ponto. Eles estão errados ou estão certos? Eu preciso de uma autoridade espiritual ou não preciso? O fato é que, biblicamente, nós precisamos estar reunidos. E detalhe, Cristo é realmente o sumo pastor da igreja, é o sumo sacerdote da igreja, mas eu, como servo do Senhor, eu preciso estar debaixo de uma autoridade espiritual, e esta é dada aos nossos líderes, aos nossos pastores, ok? Eu quero compartilhar com você a nossa referência bíblica, que se encontra aí no livro de Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 3 a verso de número 5. Nós vamos ver aqui no livro de Romanos o início da igreja, como que ela era formada, como que começou a formar essa organização, ao mesmo tempo esse organismo que veio crescendo aí, ok? Então aqui vamos à palavra do Senhor, e diz assim, Romanos capítulo de número 16, verso de número 3: saúdem Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Nós vemos aqui o escritor do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, falando exatamente, tecendo agradecimentos às pessoas que cederam a sala da sua casa para que essa viesse se tornar uma igreja.
E ele fala exatamente dos novos convertidos e cita o nome de um deles, que é o Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Nós vemos então uma igreja que está crescendo em número de pessoas, novos convertidos, e crescendo também nos dons espirituais. Isso é muito importante focar. Então, o sistema da igreja como uma organização, ela não é como o sistema de uma empresa, por exemplo. Que uma empresa hoje ela pode estar muito bem, crescer, atingir o seu ápice, e ela pode entrar em declínio em algum momento da história. A igreja ela não entra em declínio. A igreja ela vai morar na glória com Cristo. Então nós temos simplesmente que diferenciar a igreja aí como organização. Por mais que a igreja tem realmente um CNPJ, muitas são instituídas aí como uma instituição religiosa, mas a igreja ela não entra em declínio, ela não entra em falência, ok? Porque o alvo da igreja é o céu. E o alvo do sistema da terra, ele pode até ir muito bem, mas em algum momento ele tende a decair, ok? Essa foi a nossa leitura diária de hoje. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor. É um prazer compartilhar com você das nossas lições bíblicas. A paz do Senhor Jesus.